Tinha uma lendinha que eu escutava quando eu era criança que envolvia uma cidade de Pokémon e uma música. Lavender Town era o nome de uma cidade de 2 jogos de Pokémon que ficaram muito famosos na época que lançaram e que ficaram muito famosos depois disso também, mas uma série de pessoas que viviam no Japão na época de 1996 e uma música extremamente amedrontadora que aparentemente deixava as pessoas malucas depois, e a gente tem o estranho fenômeno da Síndrome de Lavender Town. Esse nome de Síndrome de Lavender Town não é um nome que foi dado à toa, ele circula por aí há bastante tempo quase como se fosse um caso real realmente. É importante falar que essa parada veio de Pokémon, e Pokémon já é conhecido por bastante tempo por ter esses problemas que envolvem pessoas reais e problemas da vida real também. A gente já viu muitos anos atrás aquele problema que o Pokémon teve com luzes piscantes num episódio clássico do anime que acabou causando ataque epilético em bastante pessoas que assistiam aquele episódio na época, e levou muita gente a se machucar com aquilo e processar a Nintendo por ter colocado essa cena dentro do anime dele. Esse posteriormente ficou conhecido como o episódio banido de Pokémon, um nome que leva as pessoas a acharem que na verdade tinha alguma coisa de satânica ou escondida dentro desse episódio, mas na verdade ele é muito mais uma ideia burra que levaram pra frente se achando que não poderia dar nada e deu muita merda assim. É claro que essas coisas podem não estar correlacionadas exatamente, a gente tá falando de casos diferentes aqui que aconteceram em tempos diferentes, mas com a mesma obra. Por isso as coisas de crianças se ferindo e Pokémon já estão envolvidas há um certo tempo e poderiam fazer com que mais coisas relacionadas a isso acabassem acontecendo. E é exatamente o que leva a gente pra Lavender Town. Essa era uma cidade que existia em 2 jogos de Pokémon diferentes, o Pokémon Fire Red e o Pokémon Green, e que é uma cidade normal como qualquer outra. Você tem uma dezena dessas espalhadas por todo o mapa de Pokémon, com cada uma tendo a sua função específica. Por exemplo, Pallet Town é a cidade onde inicia a sua jornada de Pokémon e é onde ele escolhe seus Pokémons iniciais. Ela é conhecida como a cidade onde o Ash começou a jornada dele. Mas o negócio que fazia essa em específico se destacar de todas as outras que existiam era a música. Enquanto a gente tinha em Pallet Town, por exemplo, essa música aqui tocando, que era bem bonitinha e condizente pra um jogo de Pokémon normal que é suposto a ser infantil, essa daqui era a música de Lavender Town. Todo mundo já ouviu essa música aqui em algum lugar da internet, mesmo que sem contexto, ou até talvez com bastante contexto, mas você nem lembrava que essa era uma música de Pokémon, que essa música era dessa cidade, e agora você tá tendo uma lembrança nostálgica e terrível. Você já deve ter sacado nesse ponto que a parada que fez Lavender Town se diferenciar de todas as outras cidades desse jogo era que justamente que a música é bem assustadora. Eu não consigo olhar pra essa música de uma forma que não seja desse jeito, porque durante toda a minha vida eu sempre ouvi essa música sendo ligada a lendas, a mistérios, a coisas sobrenaturais relacionadas a Pokémon, e nunca de jeito normal. Ela nunca teve presente na minha vida de uma forma que não seja essa. As pessoas sempre falavam que essa música era amaldiçoada e que essa música deixava as pessoas malucas, que essa música aquilo, que essa música isso e nada além disso. Mas a parada é que desde sempre essa música foi feita com esse propósito. A cidade de Lavender Town é um pouquinho especial com relação às outras por conta de um motivo. A cidade de Lavender Town também tem um tema específico, e o tema dessa cidade é justamente a Torre Pokémon. Essa torre é basicamente um cemitério de Pokémons e treinadores. Treinadores que já viveram nessa terra, assim como seus próprios Pokémons, eram enterrados naquele lugar, naquela cidade. Esse era o tema de Lavender Town. Por isso a música dessa cidade não poderia ser tão alegre quanto o resto das músicas desse jogo, porque essa cidade não era desse jeito. Mas também eu acho que eles não precisavam fazer tão macabro quanto ela ficou. Essa música se destacou muito diante as outras, justamente por ter esse tom meio desconfigurado e muito macabro. Você escuta essa música e já parece que tem alguma coisa errada no ambiente em volta de você, porque ela é toda estranha, ela é toda errada. Justamente por causa desse tom meio bizarro e desconfigurado que essa música tem, as pessoas começaram a se perguntar se não tinha mais nada além daquilo. E eu acho que tinha, viu? Porque não é à toa que as pessoas começaram a se machucar com isso. Tudo começou com um relato. As pessoas começaram a falar aqui e ali que essa música tinha alguma coisa de errada com ela, que a frequência dela não estava certa. E isso tudo foi evoluindo para pessoas, especialmente adolescentes, relatando terem dores de cabeça depois de escutarem essa música. Pra depois mensagens subliminares começarem a aparecer nos arquivos do jogo dentro da forma de áudio da música, no próprio jogo. E então relatos de centenas de pessoas que começaram a não viver no Japão, seguido de outros relatos falando sobre essa música estimular problemas, desenvolver doenças. E esses relatos depois confirmaram que só pessoas entre 13 e 18 anos conseguiam ouvir o áudio, adolescentes. Resultando em pessoas começaram a se questionar o que o Pokémon realmente queria adicionando uma música dessa pra essa área em específico e colocando tanta tecnologia dessas pra poder ferir e acabar conduzindo esse tipo de coisa em pessoas. Por que um áudio desses estava escondido dentro de um jogo de Pokémon que era suposto a ser infantil? E qual era o plano deles em tentar colocar esse tipo de coisa escondida dentro do jogo com esse tipo de mensagem?
Descubra no próximo episódio. Essa história inteira é bizarra, mas tem bastante coisa errada, né? Por ser uma creepypasta, é óbvio que esse tipo de coisa a gente já não leva tão a sério, porque essa é a ideia de creepypasta, são histórias de fogueiras digitais. Eu tenho até um vídeo sobre isso. Mas o que me puxa bastante pra essa história é justamente a quantidade de relatos reais que se passaram no nosso mundo real. A gente tem supostas crianças que se machucaram com tudo isso, a gente tem pessoas armando pra cima dessas pessoas por puro ninguém sabe o motivo ainda, e até uma explicação científica do porquê que esse tipo de áudio funciona só pra uma parte das pessoas e não pro resto. Então, vamos por partes. A lenda dizia que uma centena de pessoas foram afetadas pela síndrome de Lavender Town e, em casos mais extremos, até cometer aquilo. Você sabe o que eu tô falando. Porém, isso tudo nunca passou de nada que simplesmente foi repassado e repassado, sempre nessa mesma ideia. Crianças ouviram uma música, ficaram malucas. Mas sem nenhuma prova de verdade. Nem sequer casos criminais ou processos foram abertos contra a Nintendo. Inclusive, toda essa parada que eu falei sobre as vítimas japonesas e tudo mais foi forjado por mim mesmo. Eu usei uma IA que cria rosto de pessoas que nunca existiram pra poder criar vítimas pra colocar aí, porque não existe prova. O que faz eu acreditar que ou isso tudo foi encoberto em um plano da Nintendo pra poder controlar os danos dessa catástrofe que eles fizeram, o que eu acho possível porque é Nintendo, ou isso tudo foi inventado. Se você pegar um similar a esse, que é o que aconteceu de verdade, o episódio do Porygon de 1997, a gente tem tanto relatos de pessoas que realmente sofreram depois de ter assistido esse episódio, quanto a prova concreta que é o episódio existir. Coisa que não existe na história de Lavender Town. Existe muita especulação sobre onde a síndrome de Lavender Town apareceu pela primeira vez. Muita gente diz que foi no 4chan, muita gente diz que foi num paste bin que alguém colocou na internet e depois foi ir pro 4chan, mas independente dos dois casos, os dois foi a internet que criou. Mas tem uma parada muito mais interessante que envolve toda essa síndrome de Lavender Town, que é muito interessante, que é real e que eu nunca tinha pensado antes. Tem um vídeo do Derry Talks Games que ele fala sobre Lavender Town e eu acho muito interessante como ele trouxe um ponto que eu nunca tinha pensado sobre, que faz todo sentido aqui. Por isso, eu quero deixar esse crédito pra ele, eu não pensei nisso aqui sozinho. Lembrando que isso é só uma teoria. Uma coisa que ficou muito famosa junto com a síndrome de Lavender Town foi relatos de pessoas que realmente, enquanto elas ouviam essa música tocando, sentiam alguma coisa diferente, elas sentiam que a música realmente estava afetando elas. Isso contribuiu para as pessoas acreditarem nisso e acreditarem que era realmente real, mas isso também, além de ter uma explicação, tem um nome. E o nome é nocebo, ou nocebo. É similar ao que a gente entende hoje em dia como se fosse o efeito placebo, mas em vez de ser algo positivo como o placebo é algo negativo. Quando você tem diversas pessoas relatando que elas tiveram algum tipo de experiência ruim ao ouvir essa música, que essa música mexeu com elas, com tanto relatos de coisas tão pesadas envolvendo as pessoas e essa música em específico, isso acaba te afetando mesmo se você for bastante cético. É daí que vem a maioria dos relatos das pessoas que se sentem desconfortáveis ao ouvir essa música, ou tiveram qualquer tipo de sintoma, tiveram qualquer tipo de reação negativa depois de ouvir essa música, seja por um período de tempo, ou principalmente se você foi desafiar ou tentar ouvir várias vezes pra ver o que acontecia. Se teve algum efeito em você, muito provavelmente tem a ver com esse efeito nocebo. Principalmente porque as alegações que isso afetava as pessoas tinham certas afirmações científicas que eram realmente verdade. E isso tudo misturado acaba fazendo você pensar no, tá bom, isso não existe, mas e se existir? Até que você acaba acreditando naquilo. É exatamente como o placebo funciona. O placebo é um tratamento que diz que vai resolver os seus problemas, que você pode até comprar remédios placebo pra, dependendo do que você vai tomar, diagnosticado com um médico, é claro, pelo amor de Deus, não vai comprar essa porra. Mas o efeito do placebo é puramente psicológico em você, ao invés dele ser ativo. Em Lavender Town, a ideia de que isso aqui é baseado até em ciências e estudos científicos também é uma meia-verdade. Ouvidos de crianças e adolescentes são mais sensíveis a sons de alta frequência do que o ouvido de pessoas mais velhas. Com o tempo, e quanto mais você vai crescendo, pior vai ficando a sua audição. Você tem até a verdade de que sim, música em muita alta frequência pode te dar desde náusea até dor de cabeça. Mas ao mesmo tempo disso, isso não quer dizer que dentro daquela música isso existiu ou deixou de existir. Mas essa parte inteira de explicações do porquê que essa música de Pokémon não tem nada a ver e ela é completamente inofensiva, meio que ficou ofuscado pela quantidade de história que foi se criando em volta da síndrome de Lavender Town. A história de Lavender Town foi evoluindo bastante conforme o tempo foi passando, porque as pessoas viram que realmente tinha muita gente que tinha muito interesse na lenda. Depois de um tempo que era só um áudio que deixava as pessoas maus, começaram a virar mensagens subliminares que estavam escondidos dentro do jogo, mensagens de Pokémons que estavam pedindo pra você sair correndo da cidade o mais rápido possível, ou seja, pelas próprias pessoas assumindo que a ideia do autor que fez essas músicas era realmente irritar os jogadores, não machucá-las, tornando essa parada da síndrome de Lavender Town mais um incidente do que algo que foi realmente pensado pra ser desse jeito, porque isso é mais acreditável, mas ainda não deixa de ser uma mentira. Na verdade, nada do que eu falei sobre mensagens subliminares e tudo mais era verdade. Eram vídeos, fotos, imagens, áudios photoshopados e modificados pra poder passar essa historinha do jeito que era, e espalhados por aí com uma história que era bem conveniente e bem parecida com algo que já tinha acontecido com
Pokémon e que era de verdade real. Quando não eram supostas versões betas e alfas do Pokémon que foram alteradas depois, eram outras versões da música que foram tiradas fora do ar, que foram modificadas. E isso tudo deu muito certo pra contar essa lenda. A Lavender Town Syndrome virou durante muito tempo a história de terror mais famosa dos videogames. Não é à toa que sempre que você vê um youtuber de Pokémon jogando Pokémon Green ou Firehead, sempre que ele passa pela Lavender Town, ele sempre faz algum comentário sobre a música, porque essa música ela é muito famosa por isso. Beleza. Ah, lá vai essa música de novo. Arrepio, calma. Por mais que isso seja completamente falso, não tem como você ter nenhum tipo de raiva sobre essa história inteira, porque ela fez uma parte muito grande da internet. Ela é uma história muito interessante, e por mais que ela seja falsa, as pessoas ainda levam ela como uma creepypasta, uma coisa que é feita justamente pra ser uma história de terror. Se ela é verdade ou não, realmente não importa. Ela é uma história que é feita pra entreter as pessoas e pega justamente no que as pessoas mais gostam na hora de entreter. É justamente esse senso de mistério, de coisas escondidas e de coisas a serem descobertas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever, que isso me ajuda demais, beleza? Se você gostou desse vídeo de eu falando sobre misterinhos de internet, eu tenho toda uma playlist de vídeos explorando o submundo de certas comunidades e coisas na internet, que são vídeos muito bons, eu gosto bastante deles, eu acho que você vai gostar, beleza? No mais é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, muito obrigado, membros, por apoiar financeiramente esse canal, e eu acho que eu vejo você outro dia, beleza? Até mais, se cuida.